convido agora a minha amiga jornalista, Lilian Munhoz, que vai estar aqui conosco. Espero que gostem, que seja prazeroso esse encontro, grandes painelistas, grandes profissionais na área. Espero que aproveitem muito esse evento. Maravilha, mais uma vez então, as boas-vindas a todos vocês, um grande prazer estar aqui pela terceira vez, então quero parabenizar a Maria mais uma edição, brava edição aí, fazendo toda essa organização e trazendo um time de peso, né? Se vocês olharem na programação, quanto de nomes de peso que nós temos aqui, né? Pessoas que têm feito a diferença, que têm feito um trabalho extraordinário nas suas áreas de atuação. Então a gente vai ter um pouco aqui nesta manhã também parte desse conhecimento sendo compartilhado, né? Então é um dia de muito conhecimento, sim, e de muitas experiências, networking. Teremos ao final sorteios, teremos um brunch. Então espero que todos vocês possam ficar até o final. Aí a gente vai ter 4 painéis, né, e com temas muito importantes que eu quero relembrá-los também, né, as discussões hoje, estratégias empresariais sustentáveis, integrando valor ao negócio, também inovação verde, tecnologias para um futuro sustentável. Traremos, claro, né, uma discussão aí sobre a COP30, né, tivemos aí uma breve palavra também do Dr. Tirso, que esteve lá, né, falando sobre a visão dele, então quero também propor aqui, né, para quem esteve, para quem acompanhou as discussões, que a gente possa falar um pouco disso também. E justiça climática e recursos naturais, caminhos para a mitigação e responsabilidade. Então, uma programação aí que realmente a gente vai conseguir aprender muito nesta manhã. Eu quero agradecer mais alguns nomes também que muito nos honram aqui com a presença, né? A Carla já agradeceu, mas quero lembrar também a Cláudia Camargo, primeira-dama de Arujá. Muito obrigada por estar aqui conosco. Daniel Palácio, gerente territorial e setorial, representando o diretor Marcos Mignoli, representando também o SEBRAE. Doutora Raquel Galanati, delegada do Estado de São Paulo. Jefferson Espírito Santo, diretor de comunicação de Barueri, representando o secretário de Comércio e Indústria. Caroline Magalhães, capitã da Polícia do Estado de São Paulo, né, alguns que vão chegando também ainda aqui conosco. Mariana Grupo Ramax, Marussa Boldrini, deputada federal. Maicon Costa de Cristo, capitão da Polícia do Estado de São Paulo. Raquel Vilela, coordenadora de curadoria da Datagro. Rui Pereira Costa, diretor executivo da Rede LPF, representando o presidente Francisco Macuro, também confirmou presença conosco, esperamos que esteja aqui a caminho. Simara Veiga, Comissão do Clima da OAB. A Ciomara, empresária de Maceió, como a própria Maria comentou aqui, né? Temos pessoas de Goiânia, Maceió, Bahia, então nosso muito obrigada aí por deixar as suas regiões estar aqui conosco também, nos prestigiando. A Rio Miquim Linhares, presidente da Associação das Mulheres para a Paz Mundial, nosso muito obrigada por nos honrar também aqui com a sua presença. Agradecendo mais uma vez a todas as instituições, associações apoiadoras, né, a BAG, Associação Brasileira de Agronegócio, a BMRA, na presença aqui do grande presidente Ricardo Nicodemos, que tem feito um trabalho muito importante também de valorização e de comunicação do nosso agronegócio mundo afora. A Ecaplan, a Embrapa Territorial, também Hotel Sheraton, Mulheres Solidárias e a Vex Investimentos. Nosso muito obrigada mais uma vez. Bom, vamos já iniciar então o nosso painel. Queremos ouvir muito aqui os nossos convidados. Quero já dizer também que nós receberíamos aqui conosco o João Vitor Xavier, que ele é CEO da CNN Brasil, também apresentador da CNN Sports, VP da Holding Itasat, mas infelizmente ele precisou ir para BH, né, essas questões de agendas aí oficiais. A gente não tem como prever algumas coisas, então ele precisou pegar esse voo, mas ele gravou um vídeo, daqui a pouquinho eu vou chamar, né? Quero primeiramente convidar quem está aqui presente para que a gente se acomode e inicie as nossas conversas e em seguida depois a gente assiste então um vídeo do João Vitor Xavier, que é o CEO da CNN Brasil, queria muito estar conosco, mas teve esse imprevisto. Mas quero convidar aqui, com muita alegria, Dr. Gustavo Spadotti, chefe-geral da Embrapa Territorial, engenheiro agrônomo, mestre e doutor pela UNESP, Autoridade Nacional em Território da Sustentabilidade aqui. É um grande prazer estar contigo aqui, com certeza aprenderemos muito. Também Ricardo Nicodemos, presidente da BMRA, Associação Brasileira de Marketing e Agronegócio, referência em marketing, agro e comunicação estratégica, e a Alessandra Fajardo, diretora executiva de sustentabilidade do CEBEDES, que é o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, 25 anos de experiência em agronegócio, relações institucionais, estratégias de clima, biodiversidade e finanças sustentáveis. Então, peço por gentileza que se acomodem para nós iniciarmos aqui.
a gente já iniciar falando um pouco disso, né, desse evento, do que nós estamos vivendo hoje no Brasil em relação aos avanços de sustentabilidade. Qual foi a percepção de vocês em relação ao que tivemos agora na COP30? Aliás, você acabou de voltar de lá, esteve inclusive 2 semanas lá em Belém do Pará, então eu vou começar com você, para que você fale rapidamente, depois a gente faz aquela nosso speech, né, que vocês vão trazer aí também grandes conhecimentos para o nosso público. Obrigada mais uma vez. Se chamar Alessandra, eu sou sempre a primeira e ainda sentei do lado para ser a primeira. Muito obrigada, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E é um prazer falar de mulheres em agro, né? Eu acho eu sou engenheira agrônoma de formação, então já morei no Cerrado, já desbravei muita coisa aí, e falo que sempre quando eu visitava uma fazenda, quando eu morava em Goiás, eu tinha na minha cabeça que a criança, a menina que estava lá, ou a esposa do agricultor, via que tinha uma mulher de São Paulo lá, e que tinha a possibilidade de, olha, eu não gosto de agro, eu quero fazer outra coisa. Então essa filha podia fazer outra coisa, já que tinha uma pessoa de São Paulo em Goiás, e ao mesmo tempo que via que aquele podia ser dado, né? Então eu acho que também tem um trabalho da gente de mostrar, né? De catequizar que é possível uma mulher trabalhar na área. Então eu gosto muito de trazer essa referência. Parte da minha carreira está em marketing e parte da minha carreira está em sustentabilidade. Nesses 30 anos de formada, eu tenho 15 anos em negócio puramente marketing de produto e negócio, e os últimos 15 anos dentro de uma área de engajamento corporativo, de relações institucionais e sustentabilidade, né? Mas sempre ligado ao negócio, porque eu acho que esse é o andar da sustentabilidade. Obviamente a gente tem metas corporativas de sustentabilidade, mas a gente precisa ter metas de negócio de sustentabilidade. E de uma certa forma foi o que a gente viu na COP. A gente viu, obviamente, uma COP de negociações. Não é fácil alinhar 193 países, né? Eu brinco aqui que as necessidades do Congo não são iguais às da Venezuela, muito menos iguais às do Brasil. A nossa agricultura é completamente diferente. A gente fala muito de transição dos combustíveis fósseis, né, que é a grande dificuldade com países árabes, mas é a única fonte de riqueza deles, né? Então, como é que você faz? Se você tira petróleo da Venezuela ou da Arábia Saudita, fica o quê? Né? Então, é uma negociação, é para diplomata mesmo, tá? Uma negociação bem difícil. Mas esse ano a gente teve a Agrizone tocada pela Embrapa, que foi excelente, né? E onde a gente viu justamente o compromisso empresarial, né? Quando você traz algumas coisas de compromisso empresarial. Eu vi recentemente um gráfico, né? Estados Unidos saiu, agora marca, né, o Acordo de Paris. Os Estados Unidos é o segundo maior emissor, a China, que é a maior emissora, estava lá, um pavilhão enorme, né, mostrando diversas coisas. A China cresceu muito em energia sustentável, não subestime ao poder da China quando isso vira uma política, né? A gente tem um partido com mais de 15 mil pessoas no partido, né? Então isso acontece, até pelo regime da China, né? Acontece, então a gente não pode subestimar. Eles avançaram muito na agenda de sustentabilidade. Os Estados Unidos saem do Acordo de Paris. E aí eu vi um gráfico que falava que mesmo a política nova, né, saindo do Acordo de Paris, o uso de carvão, né, de combustíveis fósseis como um todo, tem diminuído. E a gente atribui a quê? Aos compromissos empresariais. As empresas fizeram esses compromissos de descarbonização e isso tende a ser levado até por causa do consumidor final, que a gente vai ter uma aula aqui da BNR. Né? Então, como é que eu acho que essa agenda se mantém também com o lado empresarial, que tem fomentado e feito esses compromissos, seja SBTI, seja diversos compromissos empresariais, e cumprindo essa agenda. Então, na minha avaliação, apesar dos resultados de negociação não terem sido exatamente o que a gente queria, foi uma COP bastante, e apesar de altos e baixos aí, de coisa, né, de Belém, chove todo dia, alaga, mas a drenagem é boa, abaixa rápido a água,
Mas apesar de tudo isso, foi excelente, super organizado, no sentido, muita coisa para ver. Green Zone, que é o espaço da sociedade civil e das empresas, estava extremamente rico e cheio de informação. Então, a minha percepção é uma COP bastante positiva para o Brasil. Muito legal, Alessandra, tudo isso que você trouxe, né, já abrindo aí um pouco a nossa mente para enxergar, né, um pouco mais, ela que preside aí o Conselho Empresarial, né, Envolvente Sustentável, então ela está sempre muito ligada a essas questões empresariais, né, o quanto agregar valor ao negócio. Então daqui a pouquinho a gente vai conversar mais sobre isso. Gustavo, passou a palavra para você. Obrigado, Miriam. Parabéns aí, Alessandra, pela participação lá na COP, por esse breve resumo aí, mas elucidou muitos dos pontos que foram debatidos lá. Bom, eu sou o chefe-geral da Embrapa Territorial e não fui à COP, mas enviamos um resultado para lá, que foi mostrado numa parceria da CNA junto com a Embrapa, tanto na AgriZone, no primeiro dia da COP, ou seja, na abertura dos trabalhos da COP, na AgriZone, e no dia seguinte na Blue Zone, também na área restrita das negociações. Por que a gente trabalhou tanto para levar um resultado para dentro dessa COP? Porque nós queríamos mostrar logo na abertura dela qual é o real compromisso do Brasil em tentar buscar diuturnamente, por leis, por decretos, por atribuições legais de terras, um compromisso para as nossas gerações e também para as gerações futuras de equilíbrio entre a produção e a preservação no quesito uso da terra do Brasil. Por que o uso da terra? Porque lá na Embrapa Territorial nós lançamos mão do que existe de mais moderno em termos de imagens de satélite, de ciência de dados e geotecnologias, para compreender a dinâmica do espaço territorial brasileiro quanto ao uso das suas terras, seja para fins agrícolas e pecuários, seja para a ocupação de infraestruturas, seja para a manutenção da vegetação nativa. Então nós levamos para lá um gráfico síntese sobre a atribuição, ocupação e uso das terras no Brasil. Esse gráfico, na verdade, são dois gráficos de pizza, mas como a gente vai muito para Brasília, né, Nicodemos, não pega bem falar em pizza, né? Então, a gente chama ele de queijinho lá, todo mundo caipira, todo mundo sítio, né? Então, é dois gráficos de queijo, duas fatias, imagina assim, dois queijos, um dentro do outro. O queijo externo, ele diz sobre o uso das terras do Brasil. E o que esse dado mostra? Se você perguntar para uma criança, Lívia, você tem criança pequena, né? Eu também. Perguntar para os nossos filhos, quanto vocês acham do Brasil que é ocupado com cidades? Eles vão falar a metade, 80%, né? Mas esse gráfico ele mostra que menos de 1% do Brasil é dedicado a cidades, a infraestrutura e tudo que a gente conhece de construção. Mineradoras, portos, aeroportos, tudo isso ocupa menos de 1% do Brasil. Um pouquinho mais de 2% do Brasil são de águas. Grandes massas de água. Eu não estou falando de riozinho pequeno, são as grandes massas de água, dá 2% do Brasil. E aí você tem a vegetação nativa do Brasil. Quem arrisca aí um número de quanto você acha que o Brasil tem de vegetação nativa hoje em pé? A Nina já conhece, não conta, né? Ela errou por 1, tá? Na verdade, você errou por 0,4. Nós levamos essa atualização dos dados de 2025. O Brasil tem 65,6% do seu território de vegetação nativa. Uma criança na escola não sabe disso. Se você perguntar para uma criança quanto da Amazônia existe hoje de vegetação nativa, ela vai achar que está acabando. Porque é isso que chega para ela. É isso que chega para a nossa sociedade. E os dados mostrados lá comprovam que nós temos quase 84% da Amazônia de vegetação nativa. Na Amazônia, as lavouras, a produção agrícola, que dizem que está devastando, que está acabando com tudo, ocupa 2% do bioma amazônico. E no Brasil, juntando agricultura e pecuária, tudo que você conhece do mar de soja, o mar de pastagens, o mar de cana aqui em São Paulo, todo mundo fala é o mar de tudo, né? Ocupa 31% do Brasil.
Ou seja, para cada hectare que nós temos, ou para cada pedacinho, para cada metro quadrado que nós temos para a produção de alimentos, de fibras e de bioenergias, nós temos 2,1 outras unidades de medidas de áreas dedicadas à proteção, preservação ou conservação da vegetação nativa. E um dado como esse, por que mostrar no primeiro dia da COP? Para desarmar algumas bombas que possivelmente chegariam para atacar o nosso setor agropecuário lá. Mas principalmente para elevar a régua dos debates, tirar o simplismo das colocações, tirar a subjetividade dentro das questões ambientais e trazer elas com números e com mapas concretos. A ponto de que foi chamado esse gráfico, ele circulou muito durante a COP, e foi chamado do Green Card da agropecuária brasileira, que mostra o compromisso do Estado, Nicodemos, em proteger o seu território em unidades de conservação, em terras indígenas. Por outro lado, Alessandra, mostra o compromisso dos nossos produtores rurais em preservar parcela significativa da sua propriedade rural em cumprimento com o Código Florestal. Se o Brasil fosse uma fazenda só, imagina se todas as propriedades do Brasil fossem uma só. Na média, metade dessas propriedades seria produtiva e a outra metade dedicada à preservação da vegetação nativa. Agora imagine nós batendo na porta de um francês lá da Borgonha, que faz um vinho delicioso, né? Sei, eu gosto um pouquinho. E você falar para aquele francês que, ó, a partir de amanhã, metade da sua propriedade rural vai ter que ser para vegetação nativa e a outra metade você vai utilizar para produzir os vinhos da Borgonha. Ele vai te chamar de maluco, né? De louco. Ou você falar para um produtor rural do meio oeste americano isso. Ou pegar a porção da China que tem produção agropecuária e dizer isso para o chinês. Todas, vamos ser taxados de malucos. Mas no Brasil o produtor rural nosso faz e ainda acha um pouco. Sendo que todos os ônus de manter essa vegetação nativa, se ela for cortada, ele é multado. Se alguém caçar nessa área, ele é penalizado. Se alguém pescar na época do defeso, ele é penalizado. Então ele tem que manter essa vegetação nativa, tem que cercar e tem que preservar ela. Então todos os custos envolvidos estão para ele. Mas os bônus é para toda a nossa sociedade, não só brasileira, mas planetária. Porque os benefícios ecossistêmicos não respeitam fronteira. Então, veja, que país do mundo faz isso, alimenta 210 milhões de habitantes e gera um excedente para 1,5 bilhão de bocas mundo afora, mantendo 65% do seu território para a vegetação nativa. São 2/3 do Brasil para preservação e 1/3 de áreas antropizadas. E ainda acham que é pouco. Então, levar esses números e levar esse debate para que não caia no simplismo de falar o desmatamento aumentou 13%. Qual que significa isso? 13% de quanto? Qual o tamanho do Brasil? O que isso representa? Ou as queimadas bateram recorde histórico no ano passado. Bom, bateu, mas quanto isso representa? Quanto disso está revegetado depois? Foi um incêndio florestal? Foi uma queimada controlada? Ninguém... Perdeu-se a capacidade de se raciocinar em cima de um ambiente mais amplo. Então, o que a gente buscou nessa COP30 foi dar um passo para trás, subir alguns degraus e olhar a situação por cima, de forma estratégica, para compreender não só as possibilidades do Brasil, mas as oportunidades que nós temos. E que, se quisermos debater em alto nível questões de produção, preservação, conservação e tecnologia, não é apontando o dedo para o Brasil. Porque quem aponta o dedo para o Brasil tem outros 3 dedos voltados para si. O Brasil, nas questões de produção e preservação, pode ter muito orgulho e bater no peito que ele é benchmark internacional. Muito bem. Abre a nossa mente, né? E eu fico feliz porque aqui a gente tem muitos representantes que não são necessariamente do agro, e sim de outros segmentos da nossa economia. E a gente precisa realmente ter essa oportunidade de falar disso para todos, né? E tomar cuidado com esses dados alarmistas quando a gente vê as notícias e realmente se embasar em dados, e é o que você traz aqui pra gente. Daqui a pouquinho você fala mais. Ricardo. Obrigado, Lilian. Quero aproveitar para agradecer a Maria e a Carla pelo convite. Nós sabemos o quão difícil é reunir todo mundo, fazer um fórum como esse.
estão de parabéns. Também quero te agradecer, Lilian, pela condução aqui do painel. Espadotti, é sempre um prazer ouvir as tuas explanações. Aprendemos muito com você, aprendemos muito com a Embrapa. Alessandra, sensacional o teu relato aí da COP. Pessoal, eu sou líder da ABMRA, Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro, uma entidade que está há quase 50 anos no mercado e que tem foco totalmente em marketing e comunicação, ajudando aos nossos associados e ao setor como um todo a se comunicar melhor. Eu tenho dito constantemente que o Brasil, há 50 anos, saiu de uma situação de eminente crise de insegurança alimentar para se tornar um dos grandes players mundiais do agronegócio, à custa de muita pesquisa, à custa de muito investimento, de empreendedorismo, à custa do trabalho de profissionais como o Espadotti e todos os colegas dele, e também da função do empreendedorismo do agricultor, do pecuarista, do produtor em geral. Mas eu tenho dito também que quando nós não contamos as nossas histórias, alguém conta da maneira com que acha mais conveniente. E é nessa situação que nós vemos as narrativas sendo criadas, as narrativas distorcidas, porque convém para uma série de grupos, inclusive os nossos concorrentes internacionais. Como o Espadotti falou, chegue num produtor e peça a ele que reserve 50% da sua área ou 20% da sua área para preservação e diga a ele que é ele que vai ter que custear toda essa área, proteger toda essa área. O que ele vai fazer? Ele vai sair às ruas com tratores e vai parar as cidades e o governo vai ceder a ele. Enquanto o Brasil, efetivamente, saiu de uma situação de insegurança alimentar para ser o grande player, um dos grandes players do mundo. Há cerca de 3 anos, a ABMRA apoiou a maior iniciativa de construção de marca e posicionamento de um setor aqui no Brasil. E para isso ela fez um estudo, uma pesquisa com a sociedade urbana, só com pessoas das grandes capitais, das cidades. Nós cobrimos todos os estados, todas as faixas etárias, todas as classes sociais, abordamos aproximadamente 4.215 pessoas, que nos deu muita informação da base de um projeto chamado Projeto Marca Agro Brasil. Essa pesquisa, ela nos revelou coisas muito interessantes. Uma delas é que 7 a cada 10 brasileiros têm uma posição muito positiva em relação ao agronegócio. Diferente do que muita gente pensa, o brasileiro, ele tem uma posição positiva em relação ao agronegócio. A outra informação é que o agro é um dos setores mais admirados pelo brasileiro, setores mais valorizados pelo brasileiro. Mas a sociedade quer ouvir a história do agro. Ela quer ouvir isso que o Espadotti nos contou. A pesquisa também trouxe um dado alarmante. Eu disse que 70%, 7 a cada 10, tem uma posição positiva, mas 3 a cada 10 se declararam desfavoráveis ao agro. E o que é mais alarmante é que 51% desses 30%, 51%, são jovens de 15 a 29 anos. Então, as nossas lideranças, daqui a uma década, 30% se diz desfavorável ao agro. E essa é uma idade de 15 a 29 anos que está na rede social. São os que acompanham aí as grandes celebridades, os atores, atrizes, que falam sobre o agro sem conhecimento de causa, que não têm ideia de todo esse trabalho. Então,
essa questão da comunicação, a questão da construção da reputação do setor, é uma das grandes necessidades, porque o setor ele investiu muito em tecnologia e inovação, mas renegou a sua comunicação. E hoje nós estamos, de certa forma, pagando por isso. Se por um lado nós desenvolvemos tecnologia e avançamos nas questões relacionadas à sustentabilidade, e eu vou dizer daqui um pouco para vocês um recorte da pesquisa que nós acabamos de fazer, eu vou dar aqui alguns dados, o setor não comunicou. Então é como se nós tivéssemos uma grande indústria de inovação, fazendo um excelente trabalho, mas nós não tivéssemos um departamento de marketing para comunicar isso. E aí nós deixamos com que os nossos concorrentes façam isso por nós. Só que, evidentemente, eles não farão da maneira correta. Então, dificilmente um concorrente internacional reconhecerá todo esse trabalho que é feito no campo e que torna o Brasil um dos grandes líderes nacionais. E nós precisamos comunicar. Nós avançamos muito, estamos como uma referência mundial na questão da sustentabilidade quando falamos sobre o agronegócio. Por exemplo, talvez vocês não saibam, mas nós temos um sistema de logística reversa que é uma referência mundial, chamada IMPEV. O IMPEV é hoje uma das referências mundiais e que não tem precedentes no mundo inteiro. Nós recolhemos as embalagens de defensivos agrícolas no campo como ninguém nunca fez, como ninguém nunca faz. E ninguém sabe disso. Só precisa comunicar. É a comunicação. O Brasil é um país vocacionado ao agro e que a sua população precisa ter orgulho, admirar, e precisamos fazer com que o agro seja uma paixão nacional, assim como era o futebol há alguns anos. Temos que ter orgulho. Mas, seguindo aqui, eu acho importante colocar essa questão da posição e percepção do produtor em relação à sustentabilidade. Nós acabamos de entregar, ontem inclusive foi uma das entregas para os cotistas, da maior pesquisa sobre maior pesquisa sobre o comportamento do produtor rural. Nós desenvolvemos uma pesquisa há 40 anos que entrevista os produtores em suas fazendas. Aplicamos um questionário de aproximadamente 280 questões, ou seja, nós ficamos com os produtores cerca de 2h30 na sua propriedade. Os pesquisadores ficam 2h30 lá, em média, porque às vezes você pega aquele produtor que quer contar a vida dele e aí você tem que dar ouvidos. Entrevistamos 3.100 produtores em 15 estados brasileiros, cobrindo 16 culturas e 4 rebanhos de produção. Tudo isso é colocado num software que faz o cruzamento e entrega para os cotistas toda essa informação, e nós chamamos de uma bússola estratégica. E eu trouxe aqui 3 informações que vêm ao encontro do que a gente está discutindo. A primeira informação, e aqui eu estou fazendo um recorte nacional, pessoal, juntando pecuarista com agricultor, todas essas culturas e rebanhos. Então, uma primeira informação é que 72% dos produtores, 72% dos produtores têm alguma iniciativa para diminuir os impactos na agricultura ou na pecuária. Significa que se eu juntar 10 agricultores ou 10 produtores, 7 deles têm alguma prática para minimizar os impactos ambientais em sua propriedade rural. É muita coisa. Isso vem ao encontro de tudo isso que você está falando, Sparotti. Outra informação: 86% dos produtores rurais
percebem algum impacto em sua propriedade com as mudanças no clima. 86% entendem algum tipo de impacto, seja ele leve, moderado ou grande impacto. Significa que o produtor rural, ele tem consciência dessa nova realidade do mundo. E a terceira informação que eu quero dividir com vocês sobre esse grande estudo é que apenas 31% enxergam alguma dificuldade em implementar alguma técnica para mitigar ou reduzir os impactos na sua propriedade rural. Então, e desses 31%, a grande parte deles tem duas vertentes nessas dificuldades. Uma é a questão da assistência técnica. Não sabem exatamente o que fazer e como fazer. E a segunda grande vertente é o financiamento. Porque qualquer coisa que você faça que está às custas do produtor vale muito dinheiro. É investimentos muito altos. Nós estávamos num evento há poucos meses em Brasília da pecuária sustentável. E uma colega acabou conversando lá com o produtor e ele falou, cara, eu quero fazer muito na minha propriedade. Eu tenho uma área que eu preciso fazer um cercamento que vem contribuir com o projeto que a gente está fazendo. Mas esse cercamento vai nos custar aproximadamente R$150 mil. Eu não tenho isso em caixa para efetivamente colocar de bate-pronto. Então, nós temos, por um lado, o produtor rural consciente hoje, a grande maioria consciente, mas que precisa, de certa forma, do investimento para que se mantenha nessa questão da sustentabilidade. E vindo a reboque de toda essa história, eu acho que faz muito sentido aqui aquele dito popular que diz que vendemos mais ovos de galinha do que de pato, porque a galinha anuncia quando botou. Né? O agro precisa comunicar, o agro precisa falar sobre isso, o setor precisa falar sobre isso, o setor precisa ter o domínio da sua narrativa, coisa que não faz, seja por falta de investimento, porque para a gente comunicar é muito caro, mas para a gente comunicar nós precisamos ter toda a cadeia produtiva, e aí nós não estamos falando só do produtor, porque senão seria ele mais uma vez o grande prejudicado nessa história de ter que investir. Nós precisamos fazer com que a cadeia produtiva invista no setor, para que o setor tenha a soberania da sua comunicação. Hoje tem a soberania de toda a tecnologia, mas não tem ainda da comunicação, e é isso que nós precisamos fazer. E nós temos feito um trabalho muito árduo, porque às vezes é um trabalho de formiguinha que a gente vai ver lá no final da ponta isso dando frutos. Eu tenho feito algumas palestras em algumas universidades, porque lembrem-se vocês de que daquele tanto de pessoas que são desfavoráveis, parte delas são jovens. E são jovens que estão na universidade. Então nós estamos indo às universidades falar com esses jovens. E eu estava numa palestra e eu contei para esses jovens um dado muito interessante, que parece esse com o que você falou, Spalletti, só que a gente deu uma cara para poder ficar mais palatável para esses jovens entenderem. Eu falei o seguinte, eu perguntei quais dos jovens gostavam de maçãs. Quase todos disseram que sim, que gostam. Então eu tinha ali na plateia, eu diria que 99% dos jovens que gostam de maçãs. E eu contei a eles o seguinte, que entre você plantar uma maçã e você colher a maçã, demora, em média, 3 anos. Depende de onde você está plantando, depende do tipo, mas 3 anos já seria suficiente ali para a gente exemplificar. E sem receber nada por isso. Então, imagina você que um produtor planta
E, no mínimo, vai demorar 3 anos para poder receber alguma coisa. E os jovens ficaram espantados, admirados com esses exemplos. Então, nós temos muitos exemplos, nós temos muitas histórias, mas nós vamos contar as nossas histórias para que, efetivamente, a população tenha orgulho do agro do seu país, porque são famílias do campo cuidando das famílias da cidade. Ok? Gente, está excelente a nossa discussão, mas eu fico até triste que a gente já precisa encerrar. Não tá muito bom. Eu acredito muito aqui no nosso primeiro painel, porque o relógio não está colaborando com a gente, então eu preciso, infelizmente, encerrar. Você queria falar alguma coisa, né? Que eu vi que ela estava querendo pegar o microfone assim. Eu acho, só complementar o que o Ricardo trouxe, que eu acho que é uma mensagem super importante. O agro fala para o agro, fala para convertido. E a gente tem que falar para quem não conhece. Uma vez, há muitos anos atrás, um presidente de uma associação de agricultores falou: Alessandra, eu vou pôr um trator lá na Paulista. Eu falei: não põe um trator não. Põe um corredor que você mostra que o remédio que eu tomo da vitamina tem lecitina de soja. Põe o shoyu, que é de soja, né? O shoyu é soja. As pessoas põem o algodão, que é da fibra de algodão. Isso é agro. Então a gente fica querendo pôr o trator na Paulista. O trator na Paulista não faz referência a ninguém. Faz só o agricultor mesmo que sabe para que serve aquele trator. Então eu acho que essa mudança, justo quando você traz de falar para universidades, é importante. A gente tem que falar para quem não conhece e como a gente traduz. Eu acho que a maior estratégia é traduzir de uma forma de onde está o agro no nosso dia a dia. Né? Referência em equipamentos, tecnologias e serviços. E a gente, né, trabalha com as marcas Case, IH e New Holland Agricultura, Case Construção, New Holland Construção. E a gente tem, por exemplo, as nossas marcas regionais, né, o nosso foco, por exemplo, aqui é a Haley, que é uma empresa de tecnologia. Para quê? Para que a gente possa se tornar, por exemplo, aqui como Great Iron e Great Technology, que é ser referência nas máquinas, né, mas também ser referência em tecnologia. A gente conseguir ofertar para o nosso agricultor uma solução completa, ajudar o dia a dia dele. E com isso, né, eu trago aqui para vocês que para a gente ser o Great Technology, a gente investe muito em inovação. Inovação, como que a gente traz inovação? Inovação faz parte do dia a dia de cada membro ali da CNH Industrial, porque ele está em todos os departamentos. A tecnologia, ela pode vir de qualquer departamento dentro da CNH. E como que a gente detecta isso? A partir do nosso cliente, né? O nosso foco central, que a gente está comentando aqui. Como que a gente traz essa diferença no dia a dia do produtor? A partir de uma necessidade identificada, a gente olha e como que a gente fornece, através da agricultura de precisão, de inteligência artificial, dessa inovação que a gente traz. E a gente segue os 3 pilares, né? Esse ano a gente foi eleita top 3 no Brasil e a primeira do setor. E a gente tem a liderança tecnológica, então o pioneirismo e soluções inéditas no setor. A gente tem um portfólio enorme de tecnologia e aqui daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que a gente vem crescendo. A inovação colaborativa, e tudo isso a gente consegue graças aos nossos parceiros, times e a rede atuando junto, né? É um one team mesmo, todo mundo trabalhando com foco em melhorar a experiência do nosso cliente, que é o impacto real no cliente, aumentando a produtividade, sustentabilidade e a rentabilidade. E aí eu vou passar um vídeo rapidinho para vocês, porque eu sei que a gente está com o tempo aqui corrido, para vocês conhecerem um pouquinho como que a gente vem impactando o dia a dia. E está muito ali linkado à pergunta da Lilian, né? Que como que a gente consegue fazer essa diferença, como que a gente consegue ajudar e como que aqui na cidade eu tenho esse impacto, né? Porque o que a gente fazendo a diferença ali no campo, o produto que a gente consome aqui, né, um portfólio enorme, ele foi construído, feito com toda essa rotina sustentável, esses projetos sustentáveis que a gente tem no campo. Então eu vou passar rapidinho aqui para vocês. Inovar não é tendência. Bom, aqui a gente trouxe para vocês um pouquinho de todo o nosso portfólio de tecnologia, como que a gente vem impactando, essa questão da como a gente trabalha com inovação e a gente quer se tornar assim, a gente vem trabalhando para ser referência em máquinas, referência em tecnologia, trazendo cada vez mais uma solução mais completa. E aí a gente tem os 4 pilares, que é digitalização, servitização, automação e combustíveis renováveis. Então aqui eu vou trazer um pouquinho para vocês como que a gente vem fazendo essa diferença no dia a dia. Digitalização.
a gente viu ali a quantidade de máquinas, né, que a gente vem trabalhando, que auxiliam o produtor rural, e a gente traz toda essa tecnologia embarcada para trazer precisão, né, a gente aumentar a produtividade, reduzir os custos, mas essas máquinas, elas possuem a telemetria. E aí que a mágica acontece, né? Onde o nosso cliente consegue acessar todas essas informações. A gente tem um aplicativo, e ele pode ser acessado via tablet ou plataforma web, que se chama Field Jobs. Ali, o nosso agricultor, de onde que ele estiver, ele consegue ver as máquinas dele em tempo real, trabalhando. Por exemplo, eles conseguem verificar o status, onde elas estão realmente trabalhando, conseguem ver o rastro com esse histórico de localização, eles conseguem melhorar a logística dentro da propriedade. Como que eu consigo melhorar a minha eficiência operacional? Com todos esses dados, ali a máquina trabalhando em tempo real, ele consegue acessar, ele vê os parâmetros dessa máquina, se os parâmetros estão de acordo, ele consegue ver a velocidade média. Então, fica fácil, todos os dados na palma da mão. Um exemplo que eles muito utilizam além de toda a análise, né, da frota conectada, perceber toda a sua frota ali e onde ela está, ele faz também a análise dos dados agronômicos. E um ponto importante, esse aplicativo ele é gratuito, então qualquer pessoa pode acessar. Se eu sou um produtor e eu tenho as minhas máquinas, minha frota inteira aparece aqui. Se eu não tenho uma máquina conectada ainda, eu consigo, por exemplo, subir um dado por pendrive e fazer toda a análise dos dados agronômicos para que eu possa melhorar a minha eficiência operacional. Será que eu apliquei na taxa correta, apliquei a mais ou menos? Onde eu posso melhorar o dia a dia da minha propriedade rural? E o Field Jobs ele vem para isso, para trazer a informação de uma forma prática e acessível para o produtor rural. Além disso, a gente tem algo muito além, né, que é a nossa fazenda conectada. Então, a fazenda conectada é máquina, o processo, né, e essa digitalização. A fazenda conectada, ela fica na cidade de Água Boa, ali no Mato Grosso, e onde a gente tem o desafio da conectividade, né, onde a gente mostra que em regiões desafiadoras a gente consegue ter uma fazenda modelo, uma fazenda exemplo, onde se faz todo dia uma reunião, por exemplo, para discutir junto com os operadores como que eu posso melhorar a eficiência operacional, como que eu posso reduzir os custos, como que eu posso performar mais. E a nossa fazenda conectada, ela traz isso. Então a gente tem aumento de produtividade, a gente reduziu até 25% do consumo de combustível e reduzimos também até 34% das emissões de CO2 equivalente, né, relativas a combustíveis e fertilizantes. Então é o nosso laboratório de agricultura digital, sustentabilidade, onde a gente vem trazendo a nossa fazenda modelo, que todos os nossos clientes possam também ser uma fazenda modelo, com os dados e melhorando eficiência e performance. E aí, na parte de servitização, trouxe para vocês um pouquinho do que é essa questão das máquinas conectadas, tecnologia, mas a gente tem algo a mais que isso, né? A gente vem trabalhando muito forte em como melhorar e impactar com atendimento diferenciado da concessionária. Dentro das nossas concessionárias, e que agora está com uma estrutura diferente, mais focada em sustentabilidade, né, a gente tem uma central de monitoramento que se chama Central de Inteligência e Connect Room por parte da Case. O que é isso? É onde a gente tem um time de especialistas focado em monitorar a máquina do nosso produtor em campo. Então, qual que é o foco desse time? É otimizar a operação, é reduzir o tempo de máquina parada, aumentar a disponibilidade dessas máquinas. É onde a gente liga para o nosso produtor, se der um alerta, para evitar que a máquina dele pare. É onde a gente faz uma análise, senta junto com o nosso produtor rural para falar como que a gente pode melhorar para a próxima safra, como que eu consigo produzir mais, reduzir os custos. Então agora, todas as concessionárias da CNH, né, da Case e da New Holland, elas possuem essa central com um time especializado para ajudar o produtor. Olhando ali, como que eu posso melhorar a próxima safra, onde que a gente pode fazer uma alteração. E além disso, a gente tem então as máquinas, né, com a tecnologia, toda a parte da digitalização, e a gente tem o Serve Mais Digital Smart Service Connect, que é uma oferta diferenciada de serviços. Com a telemetria, que são essas máquinas com tecnologia, agora a gente consegue ofertar também um serviço diferenciado para o nosso produtor rural. Automação, a gente vem falando muito de inteligência artificial, né? E as máquinas, como que a gente consegue produzir melhor, trazer esse impacto? Então aqui a gente traz, por exemplo, a nossa Serve Inteligência, que tem uma inteligência artificial que eu coloco os parâmetros adequados e quando ela está colhendo, ela se ajusta, se autoajusta durante a colheita. Bom dia. Obrigada, Carla. Obrigada, Maria. Prazer estar aqui.
mulheres sustentáveis. Eu acho que as mulheres, e aí falando um pouco de mulheres depois de mim, nós somos responsáveis pelo legado, né? Nós transmitimos cultura, então nós criamos os nossos filhos, os nossos netos. Nós é que estamos no dia a dia com a nossa família, no almoço de domingo é a gente que chama, articula, traz toda a turma junto para as férias. Então a mulher, ela é uma transmissora de cultura e legado. Eu acho que isso é importante quando a gente fala de mulher, sabe? E essa questão do legado que a gente traz para a COP, para esse tema que hoje em dia tanto se fala. Tivemos muitas mulheres importantes lá, a Silvia Matsurá, que é uma querida e que levou essa vitrine viva lá para a COP. Então, mulher, legado, COP, é isso, essa é a construção. Então, eu sou Nina Ploger, de família fundadora, uma empresa 136 anos no Brasil, fundada por europeus, estamos processando fibra de celulose em Minas, reflorestamento de eucalipto. Gente, ele falou da questão que uma maçã você espera 3 anos, né? O eucalipto a gente espera 7 anos. Então, é um investimento. E o agricultor não põe a pastinha debaixo do braço e vai para Miami. Eu adoraria só voltar de férias. Porque não dá para pôr a fazenda debaixo do braço para ir embora. A gente tem que ficar aqui, a gente põe o dedo para cima, vai chover, vai chover. Então, lá na fazenda, esse é o dia a dia nosso. Então, é essa cultura perene, tem que se esperar, né? Gente, o eucalipto não chupa toda a água da terra, isso é mentira. Nas nossas terras nós temos 823 fontes georreferenciadas há mais de 80 anos. Então, isso é um mito, o eucalipto não traz certificação, por favor. Bom, enfim, então estou no Forbes Agros, lá com 52 mulheres fantásticas, produtoras aqui do nosso país, tanto da parte de pecuária, grãos, pessoas que hoje a gente vê em problema de RJ, enfim, tem muita coisa para falar. Mas falando de mim é isso, estou na Forbes, na ABAG, também na Associação Brasileira do Agronegócio. Agora vai ficar mais forte, porque meu marido vai assumir a presidência, eu já brinco com ele que agora é que acho que eu vou mandar mais ainda. Mas enfim, para fazer um trabalho aí pelo nosso país. É isso que a gente tem como objetivo. Muito bom, obrigada, Nina. O Ingo aí fazendo um belíssimo trabalho também, né? À frente da vaga há tanto tempo e desbravando, né, caminhos, que é o que a gente quer fazer mesmo, cada vez mais no agro. E fazendo aqui também, né, nesse evento que é muito importante para a gente falar sobre isso. Passar para a Camila agora, falar um pouco sobre inovação. Camila, fique à vontade. Bom dia a todos, todas. Prazer estar aqui, obrigada. Eu tenho uma apresentação, não sei se esse é o momento que a gente... Esse é o momento já, isso. A gente quer fazer daqui da frente? Pode ser. Vocês passam dali, né? Bom dia a todos e todas, eu sou Camila, lidero aí a área de captação de recursos e parcerias estratégicas da Solos, uma startup baiana, então estamos aqui representando o Nordeste nessa parte de inovação e de mulheres à frente de uma startup de inovação, que é o que eu vou trazer um pouquinho aqui. Bom, queria começar trazendo um pouquinho de contexto, né? Trazendo um pouquinho do nosso desafio. Então, o Brasil hoje gera 8 milhões de toneladas de resíduos ao ano. O lixo ele já é a terceira maior fonte de CO2 nas cidades e o país tem uma taxa de reciclagem baixíssima, apenas 8%. Apesar da gente ter uma política nacional que exige uma logística reversa de 30% das embalagens colocadas no mercado hoje, o maior resultado da reciclagem vem da coleta de 2 milhões de catadores aí atuando no país. Então, essa é uma crise que ela não é só ambiental, ela é uma crise social e econômica.
E a má gestão de resíduos, ela gera problemas na saúde, problemas na infraestrutura, no clima e também na comunidade, no entorno. Então, está mais do que claro que a gente precisa de soluções, mudanças nos ciclos produtivos, tecnologia e inovação para transformar, né, esse ciclo que hoje é insustentável. Bom, a Solos, ela nasceu dessa urgência, né? Então a gente nasceu com a vontade de solucionar esse problema. Como eu disse, a gente é uma startup baiana de impacto que apoia territórios e marcas nos desafios de economia circular. A gente está aí atuando em mais de 9 estados do Brasil e 7 anos gerando impacto e atuando diretamente na taxa de reciclagem e nos indicadores sociais dos territórios. Bom, a gente atua com clientes do setor privado, a gente atua com o setor público e cooperativas beneficiadas. Para a gente, inovação só acontece com quem está na ponta sendo fortalecido, principalmente cooperativas de reciclagem e catadores. O nosso modelo, ele atua em 3 frentes, né? Então, a gente tem uma tecnologia com 3 frentes que se complementam. A gente trabalha com reciclagem em grandes eventos, como os maiores carnavais do Brasil, aí, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo. A gente trabalha com programas de educação e sensibilização para mudança de comportamento, aí voltada para o hábito de descarte correto, e sistemas inteligentes de coleta, que conectam infraestrutura, a cooperativa e tecnologia, que é mais ou menos esse sistema que eu vou trazer hoje para vocês. E esses modelos já trazem muito impacto. Então, a gente já tem aí 1.800 toneladas de resíduos coletados, 6,6 milhões de renda para 45 cooperativas parceiras e mais de 2 milhões de pessoas mobilizadas. Isso é tecnologia e inovação social, quando a gente tem um impacto e a sustentabilidade aplicada na ponta. E aí eu queria trazer rapidinho para vocês, para contextualizar um pouco do nosso trabalho, o nosso case com parceria com a Prefeitura de Salvador, né, que trabalha bastante a inovação verde e um pouco do que a gente vai falar aqui também, olhando aí para o que a gente espera de resultados COP30, créditos e afins. Então, Salvador é uma cidade que já está nessa corrida para uma estratégia para uma cidade mais resiliente, para soluções mais estruturantes. Então a prefeitura ela atua já olhando para o desenvolvimento territorial e sustentável e lançou também um plano para mitigação e adaptação de mudanças do clima, né? Então a gente tem aí já cidades olhando para soluções estruturantes e a prefeitura entende que a gestão de resíduos está diretamente ligada aos resultados da mudança climática e da resiliência da cidade para uma cidade mais sustentável e justa e inclusiva. Então, nasce o Roda, né, o nosso primeiro programa de coleta seletiva porta a porta na cidade de Salvador, e ele olha para diversos pilares, dentre eles integração das cooperativas de reciclagem, promover a inclusão social dos catadores, gerando renda tanto para essas famílias que atuam diretamente na coleta, como também atuando na comunidade que se beneficia, né, dessa coleta porta a porta gratuita, então não tem nenhum custo para o morador ou cidadão do centro histórico. A gente também tem a previsibilidade da coleta e eficiência de rotas, que é onde a gente atua com a nossa tecnologia social, que eu vou falar um pouquinho, e aumenta a consciência do cidadão. Então, esse projeto, ele é uma parceria triangulada, né? Então, a nossa inovação, ela é voltada para a colaboração de diferentes setores, né? Então, a gente tem a Solos como empresa privada, Prefeitura de Salvador como setor público aí, atuando na infraestrutura desse projeto, e a gente tem o Urban Ocean, que é um programa internacional olhando para a poluição plástica e a conservação dos oceanos, que também investe nesse programa. Então, para a gente também, o nosso teste de pesquisa e desenvolvimento e sustentabilidade também tem a ver com colaboração de diferentes setores da cadeia, e toda a cadeia precisa estar envolvida. Bom, basicamente, rapidinho para falar da nossa operação, então a gente trabalha muito com a mobilização em campo, olhando para geradores de resíduos, todos os tipos de geradores de resíduos onde a gente possa fazer a coleta.
Então a gente trabalha com uma sensibilização bem minuciosa e capacitação desses pontos de coleta em campo. Depois disso, a gente tem o cadastro e o agendamento dessas coletas, né, via sistema do Roda. A gente trabalha com a roteirização dessa coleta, então trabalha tanto com a diagramação de melhores rotas e horários, né, porque cada gerador tem a sua especificidade. Uma vez coletado o material, a gente destina esse material para o Centro de Triagem e Armazenamento, com a cooperativa CRUM, que é a cooperativa que atua no Centro Histórico de Salvador. E, a partir desse trabalho, dentro do Espaço Roda, que é criado dentro da cooperativa, a gente faz o destinamento e faz todo o rastreamento da cadeia e venda para a indústria desses resíduos, desses materiais. Então, como eu falei, o diferencial do projeto e o diferencial que a gente toca na Solos é a tecnologia social e rastreabilidade. Então, a digitalização, ela é importante, ela é uma tecnologia nossa que trabalha tanto para rastrear essa cadeia e ter uma cadeia com credibilidade de dados, e tanto quanto para o setor público e outras empresas utilizarem os dados para decisões estratégicas, né? Então, essa é uma tecnologia que a gente usa bastante, e também os créditos. Então, a gente vai falar um pouquinho de crédito também. Existe o crédito da reciclagem, o crédito verde, o pagamento do serviço ambiental dessas cooperativas. Então, a gente tem aí uma tecnologia que atua em garantir os dados em cada etapa para que a gente consiga reverter isso em valor, e impacto e escalabilidade. Bom, um pouquinho dos nossos resultados até agora. Esse piloto começou em julho de 2025. Até então a gente já coletou 20 toneladas em 60 dias de coleta. É uma tecnologia que aumentou o volume mensal para a cooperativa, trouxe renda direta e individual para os cooperados através de contratos. Os cooperados, eles atuam diretamente na coleta, e aumento das fontes geradoras para a cooperativa. Então, tá aí o Roda, é um exemplo que eu queria trazer para vocês. A gente entende que inovação e sustentabilidade precisam caminhar juntas com gestão dos resíduos e circularidade. Fica o nosso convite para fazer a reciclagem acontecer aí. Obrigada. Muito legal, Camila, parabéns. Parabéns, né, por essa iniciativa que faz a diferença ali na sua área de atuação e que pode crescer muito mais. Então, muito obrigada. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Fernando, que é da Ecaplan, que também traz soluções em sustentabilidade. Mas eu queria muito agora dar um espaço aqui para a gente ouvir a Ana Karen, que é a presidente da Associação das Prefeitas e Vice-Prefeitas do Estado de São Paulo, né, que também faz um trabalho muito importante envolvendo tantas pessoas. Então, fica à vontade, Ana. Com a querida Carla, esse movimento que eu estou desde o primeiro, ela sabe disso quando a gente se encontrou lá no shopping, lá estou fazendo um evento, você poderia ser nossa parceira, você foi prefeita por 2 mandatos. Falei, olha, a primeira pessoa que eu quero te apresentar é o Tirso Meirelles, é Juju. Então eu acho que isso é a você ter a visão, queria retribuir o abraço que o Tirso mandou, da Juliana, e dizer da importância, Maria, de você estar fazendo esse evento aqui. Não importa a quantidade, e sim a qualidade das pessoas. Então, todas as vezes que eu venho aqui, eu aprendo muito. Queria cumprimentar toda a mesa aqui, e a minha palavra é justamente essa. Eu fui prefeita por 2 mandatos na minha cidade, veja bem como são as coisas. Quando eu cheguei para ser prefeita lá, o Chico Graziano era aqui o secretário de Meio Ambiente. Prefeita, eu vou fechar a sua cidade lá, porque aquilo é um lixão, não sei o que, eu nem tinha acabado de tomar posse, eu já queria fechar, que era um lixão. Eu falei assim, secretário, calma. Não adianta só falar que a senhora é amiga do fulano, ciclano, desse jeito. Eu falei, nossa, eu sou 30 anos servidora pública, ele já vai me tratar assim. Eu falei, o senhor me dá 6 meses. Eu queria começar a falar isso, dessa consciência que a gente tem que ter como gestor público, que a primeira coisa que eu fiz foi exatamente isso. Eu estudei aqui, fiz pós-graduação na USP, na Giviana Fábio, mas uma das principais, que eu gosto de todas, que todas contribuíram para a minha gestão, que é gerenciamento de cidades, que eu acabei fazendo e levando um secretário, que foi meu secretário de Meio Ambiente, que eu levei da minha turma para implantar a Secretaria de Meio Ambiente no município. A gente está falando aqui da questão climática, da questão toda do planeta. Então, os gestores públicos têm que ter a consciência que ele precisa no seu município, primeiro, ter aqui um serviço de gestão de Secretaria de Meio Ambiente. Veja que quando eu cheguei lá, doutora Márcia Ramos, era o caminhão gaiola que jogava o lixo do lado e caía do outro, aquele mau cheiro na cidade. Então eu posso falar
exatamente que em 6 meses eu pedi a ele foi lá no tal lixão que ele falou, nossa, cadê os urubus que estavam aqui? Eu fiz um café da manhã. Então lá que não tinha mais os urubus. Falando da consciência das pessoas, e que para isso a minha fala aqui, eu acho que é muito oportuno, Maria, essa oportunidade que você me dá, que eu falo, Maria, você tem que levar também a voz não só do querido que eu amo, aliás, é de Cruzeiro, da minha cidade, onde eu fui prefeito, é do Penido, secretário Penido, que eu falo sempre da competência dele, sai governo, entra governo, ele está lá no governo, ele tem um perfil técnico maravilhoso, engenheiro, mas hoje representando aqui como a presidente da Associação das Prefeitas e Vice-Prefeitas do Estado de São Paulo, né, FALEX. Nós somos em 67 prefeitas do Estado de São Paulo, entre prefeitas e vice-prefeitas. O Estado de São Paulo são 645 municípios. E a gente vem trazer aqui para vocês, não só a fala do Estado, né, da associação, mas também, recentemente, assumi há 4 meses, a Associação Brasileira dos Municípios, no segmento mulher. A ABM tem 80 anos de existência. Fica lá um prédio em Brasília, a mais antiga. Também faço parte da APM, Associação Paulista dos Municípios. Já fui diretora, agora estou como conselheira. E a minha fala é como está aqui, com perdão aos rapazes, aos homens que nos antecederam, a importância da mulher. A importância da mulher na gestão pública, a importância da mulher, porque eu aqui também represento Mulheres Solidárias, e nessa minha fala eu queria agradecer e parabenizar a minha madrinha, né? Eu sou madrinha dela, a minha madrinha, doutora Rosa Ramos, que a gente tem o prazer de ter uma equipe. A senhora Eiko Chica, essa mulher elegante que está aqui nos filmando, é a presidente da Fundação Amor Se Doa. E não só isso, que eu nem vou falar, que ela já, estou até sem voz, ela também chorou no nosso evento, que nós lançamos ontem, para encerrar minha fala, mas é importante, o Longecidades, que é um projeto justamente que une a longevidade, saúde mental, as mulheres e a questão das ações climáticas. Voltando a dizer, porque tecnicamente eu não sou especialista na questão climática, mas eu fui procurar aquela que para a nossa associação, ela representa o DBEST, acabou de chegar do Azerbaijão, de Dubai, de Nova York, da COP, doutora Rosa Ramos, que é a presidente estadual da Comissão pela OAB do Clima e que tem entre os vices dela o ex-deputado Fábio Feldman. Ela vai falar mais, porque eu não vou dar spoiler, mas ela vai falar das comissões que a gente participa, com o doutor Narim, que quando a Camila apresentou aqui, Camila, queria parabenizar pelo seu trabalho, também me colocar à disposição de todos que me antecederam, e já que vão falar aqui, que através da nossa associação, encerrando mesmo a fala mais importante, para isso que eu estou aqui, nós vamos começar a partir de 2026, porque quando tem um evento grande, é aquele que eu participo da PM, da BAV, 600 mil pessoas lá, você acaba nem encontrando as pessoas. Então, qual que é a principal matéria nosso projeto do ano que vem, a partir de janeiro? Nós dividimos, e a gente sabe, por regiões, eu já faço isso há muito tempo, nós vamos levar tudo que eu aprendi aqui. O seu trabalho, todos vocês, aqueles que quiserem, é tipo uma caravana mais menor, por região. Vale do Paraíba, vamos escolher a cidade e vamos falar diretamente das prefeitas, vice-prefeitas, e levando até elas, na ponta, tudo que está aqui. Porque como foi dito aqui, não sei se foi pelo Ricardo, não adianta a gente falar mais para os mesmos. Então, o nosso papel como associação é levar tudo que eu estou aprendendo aqui, tudo que vocês estão trazendo para nós, para as prefeituras, levando na ponta, nos municípios. Então, essa é a minha fala. Queria agradecer aí, viu, Maria, parabenizar por isso. Também dar um abraço aqui, minha presidente, como embaixadora da paz, a todos vocês que são aí da paz, da Coreia, enfim, agradecer por esse espaço. E me colocar depois à disposição de cada um de vocês, porque é isso que a gente quer fazer. Levar para o município, levar para o prefeito, até eles, para que a gente possa implantar tudo isso que vocês estão trazendo para a gente. Tecnologia, informação, conhecimento, porque a gente sabe que uma cidade boa para um cidadão é aquela que tem gestão e que tem prevenção e que faz a gestão realmente das ações climáticas, da saúde mental e tudo que a gente está falando aqui. Muito obrigada e parabéns mais uma vez, Maria. Saúde, sucesso e prosperidade. Muito obrigada, Natália, trazendo para
a gente. Eu quero agradecer mais uma vez também a presidenta Rio Linhares, que é a presidente da Associação das Mulheres para a Paz Mundial. Então, olha quantas mulheres influenciadoras que nós temos aqui, influentes, que fazem a diferença, né, nas suas áreas de atuação. Então, nosso muito obrigada. E eu quero passar a palavra agora para a Maricelma Sabaga, que tem feito um trabalho muito importante também na área do café. Então, vamos ouvi-la. Prazer, Lília, estar aqui com vocês novamente, a todos aqui do painel, cumprimento, também Maria, Carla e família, né, por mais um evento onde temas super importantes são abordados. Então, mais uma vez, obrigada pela oportunidade. E de oportunidade de poder falar do café, né, gente? Eu acho que ninguém ouviu falar de café esses dias, né? Café tá bem tranquilo. Foi o momento foi a bola da vez, né? Foi, o né? café Subiu um pouquinho de preço, todo mundo fala do café, mas tudo que vem por trás, né? Sim, também, né, a questão da taxação, né, para ver comércio com os Estados Unidos. Bom, o café, eu acho que hoje aqui quase todos, né, provavelmente tomaram um bom café de manhã. E a gente sabe como é importante essa bebida para a nossa saúde, para o nosso dia a dia. Mas eu quero trazer aqui também alguns aspectos que nós, como produtores de café, eu tenho uma marca de café, o quanto a gente sabe que essa bebida ou esse produto sempre foi super responsável, não só pela economia do Brasil, mas também pelas áreas verdes do Brasil. E também citar as mulheres, né? A mulher sempre foi muito importante no setor do café. Hoje a gente vê muitos movimentos, muitas associações, grupos como o que eu hoje presido, que é a Aliança Internacional das Mulheres do Café, e a gente pensa, nossa, só agora as mulheres surgiram, né? Agora as mulheres querem tomar à frente. Não, as mulheres sempre foram parceiras, ou dos seus maridos, ou dos pais, filhos. As mulheres sempre tiveram à frente ali na propriedade. Talvez não na parte de gestão, de comercializar, porque até hoje a gente sabe que as mulheres têm essa dificuldade de fazer o comércio, de negociar o seu produto. Mas isso, aos poucos, as mulheres têm se sentido capacitadas, como disse a Fátima, que as mulheres ou o pequeno produtor, às vezes ele não investe por falta de conhecimento. Ele acha que para ele investir, ele precisa ter uma grande fortuna ali para ele começar esse investimento. Não, ele pode começar com uma pequena quantidade. E assim também é a sustentabilidade no setor do café. A pessoa acha, para eu ser sustentável, eu preciso ter uma certificação que é super cara. Né? Muitas vezes, para um pequeno produtor, uma certificação gera um custo. Aí ele fala, então eu não sou sustentável. Não, você é sustentável. E eu quero comentar com vocês aqui sobre um projeto que nós participamos e estamos encerrando agora em novembro. Foi um projeto junto com a União Europeia, um projeto que faz parte do programa Ao Investe Verde da União Europeia. E quem coordenou esse projeto foi a FGV, e nós da IWCA estivemos à frente, coordenando também, buscando essas mulheres para a atuação desse projeto. E nós capacitamos mais de 200 mulheres sobre o tema sustentabilidade e o UDR, que é a comercialização, a nova regulamentação de comércio com a União Europeia. E essas mulheres, de acordo com o diagnóstico que nós realizamos, nós podemos ver que as mulheres, essas propriedades, não só de mulheres, porque elas têm um marido, ou filho, ou pai, ou elas mesmas são as gestoras, somente elas, né, da propriedade, elas puderam verificar que a propriedade dela já atende às exigências da União Europeia. E isso foi super importante, porque às vezes ela pensa, nossa, agora tem essa regra, essa lei, e eu não vou mais conseguir fazer o meu comércio, né? Ou a cooperativa não vai mais querer comprar o meu café. Mas não, a gente pôde constatar que essas propriedades já atendem essas exigências. E isso é um tema, né? Esse é um tema que a COP trouxe muito, que é sobre a sustentabilidade, trabalho análogo ao escravo. E a gente sabe, como já foi dito aqui também, que existem pessoas que cometem erros, né, que não agem de acordo com a lei. Mas a maioria ainda estão em conformidade com as leis, tanto do exterior como as leis do Brasil. E também quero falar com vocês sobre a parte de crédito, né? As mulheres, elas têm buscado muito se capacitar
trazer a propriedade com valor agregado para que essa propriedade, quando for fazer um financiamento, eles de alguma forma reconheçam a importância daquela propriedade para a sociedade. E assim elas tenham, né, um benefício maior ali na hora de conseguir um financiamento, por exemplo. E nós, da IWCA também, nós estamos trabalhando com políticas públicas para mulheres do setor do café, que é justamente para tratar o tema de se é financiamento, quais são as dificuldades que essas mulheres, ou pequenas propriedades, né, que ali está ligada a mulher e o homem, têm enfrentado na hora de adquirir um crédito, ou na hora de comprar um insumo para a sua propriedade, ou na hora de desfazer, né, o lixo, como foi dito aqui, porque você pensa, o lixo na propriedade só é gerado se for um produto, né, um insumo químico. Não, o biológico também, ele traz uma embalagem, ele traz algo ali que ele precisa aprender a reciclar. Então, tudo isso, a mulher, ela tem se envolvido e ela tem se preocupado cada vez mais em deixar a sua propriedade em conformidade com todas as leis. A mulher, e a gente, né, enquanto IWCA Brasil, nós sempre, quando tem um tema, por exemplo, surge alguma lei, alguma regra nova, regra de embalagem, por exemplo, de pacote de café, a gente sempre quer trazer todas as nossas associadas, que hoje são por volta de 1.220 mulheres, trazer esse conhecimento para elas, para que elas tenham acesso à informação e cada vez mais esteja de acordo com toda a regulamentação. E daí, doutora, eu vou compartilhar algumas coisas que eu vi lá na COP, estive lá as 2 semanas, e a gente não combinou nada, né? Mas o que eu trouxe aqui é mais do que a parte técnica, o que foi discutido, os documentos, mas principalmente os projetos, como conectar os compromissos climáticos com o que a gente tem visto de empreendedorismo. Aqui eu estou falando da Dona Nena, que é a filha do Kumbu, mas eu estou falando da Mari, de outros projetos, da Ana. E uma coisa, Ana, que a gente viu bastante lá é a participação do poder público. Então tinham diversos prefeitos, o governador do Espírito Santo esteve lá, eu tive a oportunidade de falar com ele também, no Casa Grande, e trazer essas experiências para vocês, como esses compromissos climáticos estão relacionados ao desenvolvimento local, ao empreendedorismo. E as mulheres também que estão à frente dessas iniciativas. Bom, deixa eu ver aqui. E olha só, então esse caso, né, da Dona Nena, ele foi um projeto muito divulgado, o presidente esteve lá, o Macron também, presidente da França, esteve, outros presidentes também, outras delegações estiveram para conhecer o projeto dela. Então, o protagonismo do produtor local, tradicional, na COP. Bom, meu nome é Fernando, eu sou presidente da Ecaplan, nós somos uma empresa de soluções em sustentabilidade, já trabalho há 20 anos com o tema de mudanças climáticas, crédito de carbono, vamos falar também sobre produção de café, que é uma das soluções, né, para o tema de mudanças climáticas, e depois a gente pode conversar um pouquinho mais. Bom, o que é a COP, né? Então, ele é um evento, 195 países participaram dessa COP, e daí, doutor, a gente falou que essa era a COP da implementação e da inclusão. Então, a gente teve a participação de diversos movimentos sociais, mulheres, afrodescendentes, e também essa conexão entre a natureza, o clima e a saúde. Só trouxe alguns pontos, né, dessa COP. O primeiro item lá que eu falei do triplicar o financiamento de adaptação climática. E o tema adaptação é muito importante porque as pessoas pararam só de falar de mudanças climáticas, as alterações, será que vai acontecer, não vai acontecer? Agora se fala de adaptação. E o que isso significa? As mudanças climáticas vão acontecer. O que a gente precisa fazer para se adaptar para essas mudanças que vão chegar no campo, vão chegar nas cidades, vão chegar para todos? Outro tema é o Fundo Florestas Tropicais para Sempre. Isso foi muito bacana também, porque a gente que às vezes é da parte ambiental, eu sou engenheiro também, a gente não conhece muito do setor financeiro, mas esse fundo ele vai trabalhar com esse conceito do setor financeiro. Então vai ser um fundo para as florestas, onde as empresas, as pessoas vão poder colocar o seu recurso nesse fundo, receber pelo financiamento, pelo lucro, né, desse fundo, e o spread, né, que normalmente às vezes com os bancos ou com as instituições financeiras, esse lucro desse fundo vai ser revertido para os países que têm florestas. Então, para cada hectare que você preserva, você vai receber um recurso desse fundo. Um tema que se falou bastante é o mapa do clima. A gente ficou triste que esse mapa é o mapa do caminho.
não esteve entre os documentos aprovados pela COP, porque na COP é muito difícil também você aprovar algo, né, doutora? A gente precisa ter um consenso de 100% dos países. Então precisariam 195 países concordarem para o mapa do caminho ser aprovado. Não, o presidente da COP, né, André Corrêa do Lago, ele não conseguiu 100%, mas ele conseguiu 80 países, e esse é um tema que ele vai levar durante esse ano. O presidente da COP, né, o André Corrêa do Lago, ele assumiu a presidência pouco antes da COP, e ele vai continuar como presidente até o início da próxima COP. Então, durante esse um ano, ele vai levar esse tema e disseminar. E aqui eu trouxe só um outro exemplo, estou com tempo aqui, essa foto do Global Mutirão Against Climate Change. E daí eu trouxe exatamente ela para você ver que o único termo que não foi traduzido foi a palavra mutirão. E daí você fala assim, mutirão é simples, é só traduzir, é um grupo de pessoas para produzir algo, né, construir algo. Mas na verdade, mutirão é muito mais do que isso. Né? A gente vê no interior, nas cidades, é uma questão cultural, ela fortalece a comunidade, ela traz desenvolvimento local. Então tem muita coisa envolvida na palavra mutirão. Então foi bacana que eles não traduziram, e isso que a gente viu na COP, nos compromissos. Todo mundo nesse mutirão para combater o tema das mudanças climáticas. E as pessoas falam assim, está na 30ª COP e não evolui nada, não muda nada. Tem um estudo que publicaram recentemente que elas falam assim, se a gente não tivesse as COPs, esses compromissos, as iniciativas, a temperatura hoje estaria em torno de 2 graus a mais e poderia chegar até 4 graus. Hoje a gente está perto do 1,5 e podendo chegar até 2,5 pelos acordos. E uma outra coisa importante também é quando a mudança climática, o aquecimento global, ele é como se fosse um carro rápido em movimento. Não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir frear esse aumento de temperatura. Então, eles acreditam que se a gente realizar os compromissos, as ações, a gente vai conseguir começar a desacelerar, talvez chegar até 1,7, que eles acreditam, e depois começar a reduzir essa temperatura. Aqui são diversos temas, né? A gente completou 10 anos do Acordo de Paris, diversas ações. Uma coisa que eu chamo a atenção, né, de novo, o Fundo de Adaptação, e por último, essa coalizão do mercado global de carbono. Então, o papel da Ecaplan lá na COP foi acompanhar as discussões, principalmente do financiamento climático, e para que esse recurso chegue lá na ponta. Porque às vezes a gente vê essas discussões sobre fundo clima, mas quando que a gente vai conseguir apoiar o pequeno e médio agricultor, quem está lá no dia a dia? E Mari, tem uma coisa que a gente fala, né? As pessoas deveriam, eu gostei muito que o Senar participando, né? Uma coisa que a gente fala, a gente deveria agradecer ao agricultor pelo menos 3 vezes por dia, no café da manhã, almoço e janta, porque ele que coloca, né, o alimento lá na nossa mesa no dia a dia. E a gente estava lá para acompanhar de como esse recurso pode chegar lá na ponta. Então, a doutora comentou das diversas atividades. Aqui, só para vocês verem, cada pontinho desse era uma casa, era um evento paralelo à COP, então tinham mais de 80 casas. Então você tinha Casa do Seguro, Casa Vozes do Oceano, IP, AgriZone, que eu vou comentar também, são mais de 80 casas. Então a gente tinha realmente a participação da sociedade civil e também das empresas durante a COP. Uma outra inovação que teve nessa COP foi o pavilhão da ciência. Então, dentro da Blue Zone, da área das discussões, tinha um pavilhão onde os cientistas estavam compartilhando seus estudos, seus conhecimentos. Tem só um videozinho de 1 minuto do BNDES. Esse é o 4º leilão que ele colocou, do EcoInvest. 45 bilhões de investimentos para projetos ambientais. Então, aqui, só um recorte desse 4º leilão, ele fala de bioeconomia, turismo e infraestrutura. 75% desses recursos vão para o bioma amazônico e 25% podem ir para outros biomas. Então, quando a gente está falando de projetos em cidades, outros biomas, vocês podem tentar avaliar esses recursos também. Um tema que foi muito bacana lá na COP foi a parte do turismo. Então, levando o turismo regenerativo, a agricultura familiar. Então, foi muito valorizado essas iniciativas e a gente pôde acompanhar, pude falar também no turismo. E a gente vê em diferentes painéis. Aqui na Blue Zone, na Green Zone tinha também o pavilhão do turismo. Então, foi um tema que foi bastante divulgado.
E aqui eu trouxe essa foto porque você vê mesmo as empresas. Então, a Unilever está olhando a agricultura regenerativa, como você trabalha as produções de café ou os produtores de uma forma que você consiga trazer esse conhecimento ancestral, esse conhecimento da pessoa que está lá, reduzir o uso de fertilizante e aumentar a sua produtividade. Bom, trouxe aqui, a gente não combinou, mas tem aqui da AgriZone, então foi um dos espaços bastante visitados, junto com a Embrapa. Então eles criaram todo esse roteiro para as pessoas conhecerem as diversas tecnologias, né, soluções baseadas na natureza que a gente já trabalha, foi falado aqui nos outros painéis. Embrapa, falando sobre agricultura e conectando isso com carbono. Aqui, quando a gente falou no painel do Ministério, vou só trazer alguns pontos, né, então, que a gente colocou: a parte de autonomia, valorização da biodiversidade. Depois a gente pode colocar um pouco mais a parte de comercialização direta, para o recurso ficar no destino, ficar com o produtor, ficar no local mesmo, valorização do conhecimento tradicional. E último ponto, a parte de sequestro de carbono. Então a gente foi para falar sobre isso também, como o recurso pode beneficiar essas pessoas, inclusive, não foi combinado, mas a gente tem o primeiro projeto de crédito de carbono com produtores de café. Então, e esses créditos de carbono já foram comercializados, os produtores já receberam recursos dessa iniciativa, e a gente acredita muito nisso, para a gente conseguir levar esse recurso e o desenvolvimento local para todos. Deixo aqui meu contato, caso alguém queira da minha apresentação, fico à disposição. Obrigado. Obrigada, Fernando. Desculpa chegar aqui por conta do nosso horário apertadinho, a gente tem que acelerar um pouquinho. Vamos ouvir agora o Dr. Everson Gomes dos Santos, especialista em Direito Agrário Ambiental. Fica à vontade. Obrigado. Bem, obrigado primeiramente, boa tarde a todos, né, Maria, obrigado pela oportunidade, bem, obrigado a todos. Acho que a ideia aqui seria falar um pouquinho rapidamente, nosso tempo está bem curto, mas seria falar um pouquinho sobre o papel da justiça e também das políticas públicas, né, na implantação e preserva do meio ambiente de uma forma geral. Acredito que a gente consiga dividir em dois blocos, né, que seria primeiro nas políticas públicas e depois do papel da justiça. Obviamente eles estão interligados, porque o papel da justiça é a aplicação, né, das políticas públicas, porque a maior parte das políticas públicas no Brasil é por conta de lei. A doutora foi muito feliz, ela falou que o Brasil está muito bem servido em leis, mas isso é fato. Eu acho que talvez em relação à parte ambiental é o país a nível mundial que tem mais legislações ambientais, tem Código Florestal. Na Constituição de 88 também temos alguns pontos importantes acerca da necessidade de preservação do meio ambiente. A gente teve a Política Nacional do Meio Ambiente em 81, que também trouxe um marco temporal acerca da necessidade, né, de verificar o meio ambiente como um direito fundamental. Então isso foi muito importante desde 81 para cá. E eu trago em especial um item do Código Florestal, que o Código Florestal ele é de 2012, né, o atual. Então ele é bem recente, trouxe algumas questões muito modernas nas suas previsões. Uma delas foi a criação, por exemplo, do Cadastro Ambiental Rural, que é uma política pública muito interessante, que é o nosso CAR, né, eu costumo dizer que é o CPF da propriedade rural. Hoje toda propriedade rural no país tem que ter esse cadastro, né, ambiental rural, que basicamente é uma plataforma com todas as informações das propriedades rurais no país. Se você abre lá o CAR e tem um mapa do Brasil, você consegue ter acesso a todas as informações. Esse registro é obrigatório, então todas as propriedades rurais precisam ter. Hoje uma instituição financeira, desde 2017 para cá, só concede crédito a produtores rurais que tem esse cadastro do ambiental rural, né, o cadastro da sua propriedade. Então ele é um veículo muito importante, porque dentro dessa plataforma são inseridas diversas informações da propriedade. O tamanho da reserva legal, se tem área de preservação permanente, a dimensão da propriedade. Então isso, olhando para uma ótica pública, é muito importante, porque o poder público ele consegue ter acesso a todas as propriedades rurais no país. Né? Ele consegue verificar onde tem uma nascente, onde tem um rio. Isso é um ponto muito importante para verificar, né, fazer um monitoramento daquela área. Se tem uma área, se a área foi desmatada de um ano para o outro, né, se esse desmatamento é legal ou não é. Então, o CAR ele é uma política pública muito importante que veio já do Código Florestal de 2012. Então, ele é 100% eletrônico. Então, hoje em dia, você não precisa levar aquela quantidade de papéis ao órgão ambiental, etc. Você consegue fazer esse cadastro de forma totalmente eletrônica, é gratuito. Né? Então, por ser obrigatório, a quantidade de registros é enorme. Até acho que
no ano passado tinha em torno de 8 milhões de propriedades rurais cadastradas no CARF, até por ser obrigatório. Só que acho que o principal problema seria a implementação desse cadastro, porque ele é autodeclaratório, né? O próprio proprietário rural ele faz esse cadastro e ele coloca as informações. Obviamente ele vai ser responsável por elas, né? Se ele coloca que não existe uma reserva legal, se a reserva legal está maior do que realmente é, ele vai ser responsabilizado por isso. Então a ideia, e ele sobe essas informações na plataforma e obviamente é passado por um analista, né, do órgão regulador. E a gente tem visto isso muito devagar, né? Essa análise, apesar de a gente ter uma plataforma super rica, com informações das propriedades rurais do país, a gente vê pouca análise. Até o ano de 2024, cerca de 3% das propriedades rurais que estavam cadastradas no CARF foram objeto de análise, né? Então a gente vê, assim, apesar de ter uma política pública muito avançada a nível mundial, a gente verifica que a implementação dessas normas ainda bem devagar. Eu acredito que o maior problema, de fato, é a ausência disso, a ausência de pessoal capacitado, de pessoal, de órgãos a nível estadual competentes para fazer essa análise, né? Porque a gente tem ao mesmo tempo uma plataforma que é muito avançada, tecnológica a nível mundial, mas a sua aplicação a gente vê muito pouco, né? E esse é o mesmo problema que eu vejo, né, no Poder Judiciário, né? Trazendo um pouquinho aqui para o Poder Judiciário, porque a gente vê que o Brasil tem uma extensão muito grande, né? A gente sabe disso. Então, a gente vê com marcas pequenas no interior do estado do Brasil, que às vezes não tem servidores especializados em direito ambiental, que tem uma noção de direito ambiental. Então, às vezes, um juiz do interior do Brasil, ele é o mesmo juiz que julga uma causa criminal, julga uma causa trabalhista, julga uma causa de divórcio, né, direito de família, e também julga uma causa ambiental. Então isso é muito sério, né? A gente consegue ter as políticas, né? O Poder Legislativo ele é muito feliz em levar especialistas para a constituição dessas leis, né, de uma forma muito técnica, mas a sua aplicação a gente vê muito pouco, né? Acredito que assim, a ideia que eu imagino, né, no cenário futuro, é que isso vai ter um avanço de acordo com a tecnologia, né? Daqui a pouco você não vai precisar de um analista fazer uma análise individual de cada propriedade. Vai ser feito inteligência que vai fazer uma análise massificada. Então isso, eu acredito, tem uma esperança muito, assim, um explicativo muito alto nesse sentido, para que essas análises ocorram de uma forma mais gradativa. Então acho que assim, a perspectiva é essa que eu gostaria de passar, né, que a gente tem uma legislação ambiental muito bem regulada, muito bem fundamentada, porque ela foi construída por técnicos, né, pessoas muito capacitadas, mas que a sua aplicação, infelizmente, ainda está muito devagar. Isso acaba prejudicando, obviamente, a sustentabilidade, o meio ambiente também, de uma forma que a gente não tem essa proteção que foi dada pelas nossas normas. Então, basicamente, acho que era essa a ideia que eu gostaria de passar para vocês, nós temos muita tempo para falar. Então, acho que era mais passar esse cenário atual, né, do ponto de vista de um advogado, como que isso tem sido conduzido, né, no nosso dia a dia. Legal, doutor, e a gente tem uma grande dificuldade mesmo, né? É muito complexo, né? Toda a parte legislativa e as autorizações, né? Então, você tem realmente ali o nosso Código Florestal, todo mundo fala que, né? Todo mundo, digo, os especialistas, né, brasileiros falam que é realmente o mais exigente do mundo, né? E a gente tem realmente um cumprimento aí, por grande parte, que acaba dificultando realmente muitas questões. A gente não combinou isso, mas alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer alguma pergunta para alguns dos nossos painelistas? A gente sabe, eu como produtora na ponta, é uma dificuldade enorme essa questão legislativa de meio ambiente, né? Como que você vê hoje o produtor, o pequeno produtor, a gente se aproximar, entendeu? Eu acho que de todo esse sistema mesmo, mas como uma forma educativa, porque normalmente a gente já busca quando já tem um problema, né? Mas como você... E também acontece isso, as pessoas que acabam... Você acaba sendo prejudicado porque alguém que está julgando não conhece do assunto, né? Ou que está... Não é que não conhece do assunto, mas que de repente não seja a pessoa específica para aquilo. Como que você acha que a gente pode diminuir isso? Então, e até às vezes eu que sou advogado, eles têm esse distanciamento, assim, nossa, mas como é que eu faço isso? O que é o CAR? Onde que eu tenho que fazer? Então acho que assim, o que a gente pode fazer de fato é buscar um meio de aproximar. Um evento desse que é super importante, né? Tem espalhado na internet, hoje em dia a gente vê
Meu pai deu um exemplo, meu pai está o tempo inteiro no WhatsApp, vendo informações, notícias, Facebook, vendo... Eu acho que a forma de chegar neles é até por meio disso. Tentando aproximar de uma certa forma, explicando ali quais são os meios que a gente tem hoje, né, e as obrigações, obviamente, porque, infelizmente, assim, a gente é produtor, ensinando no Tocantins, eu fiz um trabalho muito grande no Tocantins, lá tem um órgão ambiental específico, no Tocantins, e é um órgão que, assim, ele tem, o GAEMA também lá, que é do Ministério Público, também faz um trabalho fantástico lá, eles têm feito uma fiscalização enorme no interior do estado. Então, eu acho que assim, a forma de chegar até o meu produtor, principalmente os pequenos produtores rurais, seria de fato com isso, divulgando informações, divulgando notícias, tentando aproximar ao máximo, visitando. Às vezes o produtor fica afastado na propriedade, então é de visitar. A gente vê as empresas, né, que financiam os produtores, eles visitam, tem os responsáveis técnicos, né, tem os representantes técnicos, eles visitam os produtores, então assim, eles estão super antenados, até porque assim, tem a parte contábil do produtor que é obrigatória. Então, cada produtor tem ali seu contador de confiança. Então, por que não chegar também um profissional capacitado para explicar isso para ele? Tem essa plataforma, você precisa seguir tal norma. Então, acho que é aproximando mesmo, não tem outra saída. Acho que é isso, conversando com eles, explicando. Os produtores estão cada vez mais tecnológicos, colocando tecnologia nas suas propriedades. Então, acho que a ideia é basicamente essa, de tentar uma aproximação, vinculando nas mídias, né, nas redes sociais e também pessoalmente, visitando as áreas e conversando com esses produtores diretamente. Uma questão que levanta também muitas dúvidas é o crédito, que vocês dois mencionaram. Né? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho dentro da sua área de atuação, né, o que significa o crédito verde, o crédito de reciclagem que a Camila comentou. Né? A gente está partindo para o final, mas se vocês conseguirem 2 minutinhos cada um explicar isso, eu agradeço. No nosso caso, né, a gente tem o crédito de carbono e agora está chegando aí, enfim, uma padronização também do crédito de reciclagem. Então, o que isso quer dizer? A destinação correta, né, como eu falei, ela também ajuda na redução de emissões, né, de gases. Então, além da logística que a gente atua, né, porque a coleta de materiais de resíduos também tem uma questão logística e de emissão de gases. Até eu comentei que o projeto Roda, a gente faz uma coleta porta a porta com veículos elétricos e a gente sempre busca ter uma logística ao máximo possível com uma frota elétrica. Hoje ainda não é possível ser 100% elétrica, mas a gente busca fazer esse tipo de operação. E a gente também agora está buscando os créditos de reciclagem. A gente tem duas certificações, né? Os créditos de logística reversa, que é um crédito já com legislação, né? E aí o material que é vendido, ele é também financiado por empresas que precisam garantir a reversibilidade das embalagens que elas colocam no mercado. Esse é um tipo de crédito, que também pode ser considerado um crédito verde, mas hoje falando de crédito de carbono, né, que é o que a gente mais busca e que está relacionado às metas do Acordo de Paris, a gente está atrelando o crédito de carbono ao crédito de reciclagem, e aí é por massa destinada, desviada do aterro. Então, de forma bem simples, o que a gente trabalha com crédito é tudo que a gente consegue desviar de aterro, fazendo com que a gente reduza as emissões. Então, sim, a circularidade também tem uma influência direta nas emissões de CO2. É um incentivo financeiro para ajudar a viabilizar projetos ambientais e sociais. Então, por exemplo, lá na COP a gente atuou com a Casa Vozes do Oceano, a família Schurman, e daí tem um impacto ambiental, você tem lá o gerador, você tem o consumo de energia, a gente calcula isso em toneladas de CO2. Então tem um princípio na Política Nacional de Pagamento de Serviços Ambientais que ela fala do poluidor, pagador, protetor, recebedor. Quem polui, de alguma forma, precisa apoiar quem está protegendo. Então, no caso de um evento, assim, a gente tem um impacto ambiental. É pouco, mas tem impacto ambiental. Então, a gente calcula esse impacto ambiental em toneladas de CO2, então, quilowatt-hora em quilo de CO2, gerador de energia em quilo de CO2. E um crédito de carbono equivale a 1 tonelada de CO2 que você reduziu ou evitou. E daí você pode trabalhar com projetos de preservação florestal, projetos de agricultura regenerativa. Então são os produtores que mudam o seu modelo de produção, usam menos pesticidas, trabalham um tipo de café que você captura mais carbono no solo.
Então é esse incentivo financeiro que ajuda a conectar quem faz a ação ambiental com a operação que de alguma forma está impactando o meio ambiente. Então esse mercado que a gente tem atualmente. Você vivenciou em relação à COP, doutora, e o que a gente pode deixar, né, como legado, como algo que a gente vem construindo como país, né, como cidadãos, cada um de nós? Para que as pessoas sigam, né? Eu acho que a percepção que eu tive nessa COP é exatamente isso, da preocupação maior da sociedade civil. Porque, como todos colocaram, acho que o Fernando colocou, são 196 países, né, decidindo um acordo numa convenção mundial. Se isso não for internalizado para os seus países, e principalmente para os seus estados e para os seus municípios, de nada adianta, né? E é isso que a gente tem que fazer aqui. Eu acho que essa COP também teve esse chamado, né, essa sensibilização, essa conscientização. A Ana, que falou da responsabilidade do poder público, e o Fernando colocou que houve, sim, bastante participação, né, de subnacionais, eu acho que não tem outro jeito, porque mudança climática vai atingir cada um individualmente, e o setor público, privado, como eu coloquei agora há pouco, né? O impacto climático não tem fronteira. O que o Chile faz lá atinge o Brasil, né? O que a Amazônia nos dá de benefício lá, se a gente não tomar cuidado e não proteger, vai impactar a gente aqui, né? Acho que todo mundo já falou dos rios voadores, né? Parece uma palavra estranha, mas é isso mesmo. Se a gente não proteger a Amazônia, nós daqui a pouco não vamos ter água aqui no sul, né? Então, voltando para essa questão da responsabilidade, falando da minha instituição, a OAB deveria estar lá? Sim, deveria, mas o que a OAB pode fazer nisso tudo? A gente acabou de firmar um convênio com a Prefeitura de São Paulo, com a Seclima, para plantio de árvores. Daí todo mundo ficou me perguntando, poxa, mas a OAB vai plantar árvore, né? Onde é que a gente vai plantar? Óbvio, não é a nossa atividade. A OAB é um coletivo da advocacia, né? Como atividade, de fato, ela não teria essa função, não tem espaço, mas a gente pode dar o exemplo, né? A gente pode dizer para a sociedade, falar assim, olha, CREA, você também pode fazer isso, olha, ICMBio, olha, XP, você também pode plantar árvore, sim, você pode adotar uma praça em frente ao seu prédio, né? Você pode, a Maria pode com a instituição dela, enfim, todos nós podemos fazer mais, né? E fazer melhor. É isso. Bom, mais uma vez agradecer a todos. A Maria sabe que eu cuido minhas duas, acordei às 4, como todos os dias. Sabe o que perguntei que ontem estava sem voz, mas vim aqui por um compromisso. De tudo que nós falamos aqui, respondendo aqui no particular, mas já falando. Lá na COP eu tinha grandes representantes. A ministra da Mulher, da qual eu tenho ligado, estava lá, as mulheres estavam lá, enquanto alguns estavam lá, alguém tinha que cumprir a agenda aqui em Brasília. Então, o vice-presidente, professor da ABM, eu estava lá em Brasília, porque o nosso presidente, nosso diretor executivo estava em todos os painéis, doutora Vazarante, e todos os dias a gente se comunicava, porque a agenda deles foi transferida, tinha coisas já acumuladas em Brasília, que eu acabei assumindo lá no Palácio Planalto, o próprio presidente da República foi lá, mas voltou, então, lá na questão da Comissão de Cultura. Então, só não estava lá, porque eu estava muito bem representado. Mas dizer que o nosso papel é exatamente esse, como a doutora Vaza Ramos colocou, e cada um de vocês aqui, a partir de janeiro nós vamos estar intensificando essas questões nos municípios, cada vez mais levando, porque às vezes não é por mal, mas o gestor, o mais simples, não tem essa concepção do que pode estar acontecendo. E a gente sabe que quando começa janeiro, eu mesmo, que fui prefeito em Cruzeiro, o Vale do Paraíba, o prefeito de São Sebastião, que teve aquela catástrofe lá. Então, todos os gestores têm que ficarem atentos na questão da preservação, que é fundamental, da capacitação da sua equipe da Defesa Civil, e o governo do Estado tem trabalhado muito isso. Não só o governo do Estado de São Paulo, que tem feito através da Defesa Civil, que eu sou fã particularmente, desde o trabalho que tem sido feito, intensificado em todos os sentidos, Secretaria de Meio Ambiente, de Turismo, o governador como todo. Eu estou aqui para falar de político AOP. Eu acho que todos nós
e queremos liderar, estar à frente de um município, temos que ter essa responsabilidade, temos que ter essa consciência. E como foi colocado aqui, não só os gestores, eu acho que essa COP foi visível dizer que a sociedade civil também, ela tomou mais consciência disso. Às vezes foi uma coisa muito distante, aí em Nova York, em Dubai, em Azerbaijão, e agora a COP foi aqui. Por mais que tivesse alguns equívocos, eu já morei no Maranhão, fui secretária de turismo lá com 22 anos, com 25 anos eu era diretora da Embratur, aí eu conheço porque o Maranhão pertence ao Norte e ao Nordeste. Então, muitas dessas políticas, agora que as pessoas não tinham essa concepção, ficou mais claro. E cabe a cada um de nós, estou aqui com a nossa representante da Mulher Solidária, que eu queria deixar um beijo para a Marina Marca, que contribuiu muito, foi presidente de vários partidos políticos e como também ex-candidata, advogada, faz uma, obrigada pela sua presença, representando aqui também a Mulheres Solidárias. E é isso, a nossa contribuição vai ser muito mais efetiva a partir de 2026, porque a gente vai estar visitando todos os municípios, levando aqui todos os conhecimentos e cobrando dos gestores. Eles vão ser cobrados através agora das redes sociais, nós vamos estar cobrando e levando os exemplos positivos dos municípios que têm feito. E São Paulo, né, porque eu sou amiga da primeira-dama, não tenho cargo na prefeitura, mas dizendo que o prefeito Ricardo Nunes, com a secretaria, doutor Naline e todo o secretariado dele, tem feito um trabalho maravilhoso aqui em Nação do Verde. É isso, gente. Parabéns a todos. Mais uma vez, parabéns, Maria. E a todos vocês aí, ó, não deixe de fazer sua parte. Plante a sua árvorezinha e cuide do seu meio ambiente. Muito obrigada mais uma vez. Quero ouvir a Nina agora também com suas considerações, Nina, de tudo isso que a gente conversou, né? O legado que se deixa, né? O que a gente pode dizer de tudo isso que a gente vem construindo, né? E a mensagem que fica hoje. Nos diferencia, hoje foi aqui explicado de várias formas como é essa potência. Na ABAG a gente recebe delegações, vieram 8 representantes do FMI e sentaram e falaram, afinal a gente quer entender o que acontece nesse país, que a despeito de todos os economistas que colocam, né, a gente sabe, o setor financeiro realmente tem que estar olhando isso todo dia, apesar de economistas dizerem que o Brasil não vai crescer, o Brasil cresce. Então temos aí 2,7, temos... O que está rolando? Está todo o mundo inteiro. CNN chama um grupo de empresários, eu estou na CNN 2 semanas atrás com 8 pessoas do ar. O que a gente faz? CNBC Times, a Mônica lá, a Mônica Monteiro, mesma coisa. Então, gente, o Brasil, a gente pode falar que é a bola da vez, não sei se é essa palavra, mas assim, é uma oportunidade, uma janela para a gente falar do Brasil, falar da nossa potência. Se forem plantar árvores, eu só peço que a senhora chame um especialista, porque a gente tem muitos problemas nas árvores que caem, que são com essas raízes que não são profundas. Então, tem muita lei, exatamente. Então, já existe essa consciência. Então, essa é a boa notícia, de que a gente pode colaborar muito, muito com essa questão climática, como já foi dito, e estamos no caminho certo. É uma jornada de todos. A gente lá na BAG também diz que o importante é a união. Nós somos a indústria a céu aberto. Temos que ter as agroalianças e a união. Parar de falar do eu. Eu fui, eu sou, eu. Todo lugar que eu vou, eu vejo muito homem. Essa semana eu estive num lugar e também critico bastante que tem muito homem falando, a gente tem que chamar as mulheres. E a gente, por que o Brasil, a minha pergunta é por que a gente não tem um prêmio Nobel? Porque a gente tem mania de falar só da gente. A gente tem mania de criticar o outro lado. E eu já vi gente no exterior fazendo isso há algum tempo atrás, hoje melhorou muito. Mas então a narrativa da comunicação não é só porteira para dentro, não é só... É que o brasileiro, e não falo nós, vamos, gente, a gente tem que começar com tudo isso que está acontecendo no nosso país, a gente falar de Estado, a gente precisa de Estado. Vocês que são políticos aqui de carreira, eu não sou, mas assim, a gente precisa falar do Estado brasileiro, do país que a gente vai deixar para as gerações futuras. É isso que eu clamo todo dia. Só pegando o gancho que ela falou que é muito importante, não estou defendendo aqui porque cada um tem suas preferências, e eu tenho, graças a Deus, a maturidade sempre. Se alguém fala que eu nem sou palmeiras, estou de verde, sou corintiana, mas eu respeito palmeirense. E nessa sua colocação, eu falava semana passada, que a gente está implantando também nos municípios a questão diplomática nos municípios. E você falou uma coisa muito importante. Um dia eu tive que falar, é chato, na associação comercial. Quando eu fui diretora da Embratur, e eu tenho saudade do saudoso embaixador Sérgio Amaral,
que nós, eu particularmente, quando você fala do eu, é do governo Fernando Henrique, aí eu tenho que falar que fui eu, atravessando o oceano, só tinha uma ministra mulher, que era a Doroteia, recolhendo o material horrível das mulheres lá, dando um mergulho de fio dental, que era a imagem do Brasil no exterior, para falar do seguinte, aí eu propus que por que não fazemos, e é essa a questão. O governo do presidente Fernando Henrique tinha uma comissão do Itamaraty, da presidência da República, da questão de cuidar da imagem do Brasil no exterior, para você poder falar, e esse era, aí eu vou te dizer, como diretor tem que estar tudo, o papel da Ana Cai do outro lado. O Brasil não é só samba, carnaval, mulher bonita. É o país do agro, é o país da cultura, é o país... Então, isso que você falou, onde eu vou, eu bato nesse sentido. Porque os outros países, eles têm uma coisa assim, que é fechada. As coisas ruins, a própria mídia, ela esconde. E o brasileiro, infelizmente, às vezes, ele fica falando, eu não gosto. Eu também vou lá, eu papel toda vez, era para voar na Copa do Mundo, fiquei lá 20 dias no Carrossel do Mundo, mostrando que o Brasil é o país, sim, do samba, do carnaval, mas muito mais que isso. O país da cultura, do turismo ecológico, gastronômico, cultural, e é isso. Então fica também para vocês, cada um de nós, vamos falar do que a gente tem de bom, e aliás, o Brasil, eu amo o Brasil, aliás, estou de verde, né? Sou brasileiro. Razão e mais uma, essa sementinha é fundamental. Cada um de nós façamos a nossa parte. E na Spiegel da Alemanha saiu após COP que eles reconheceram o Brasil como o país de mais tecnologia, mais que a Alemanha, inclusive. Foi incluído entre os 10 da melhor culinária do mundo. Legal, gente. Ó, a gente vai ter aproveitando aqui, a gente encerrando, a gente vai continuar com o painel, né? Porque na verdade a gente quer ouvir mais ainda de vocês. Quero convidar, Maria quer falar, por gentileza. A gente vai. Você quer passar o vídeo antes? Eu já falei a todos, né, a minha gratidão que eu tenho, né, por esse terceiro seminário que estamos fazendo, né. Eu acredito no meu projeto, eu acredito nos meus amigos, porque não adianta você ter muito dinheiro, claro, precisa de dinheiro, precisa de patrocinadores, né. Tem um patrocinador, que é a FAESP, agradeço muito, a Porsche, que foi nossa parceira agora, né, mas amigos de verdade, é tudo. E eu estou aqui muito feliz mesmo. Estou de volta. Terceiro seminário, não sou a Beth Reutemann, mas estou de volta. Eu estou aqui, olha, com o coração muito agradecido. Fátima, você... Olha, esse terceiro seminário, ela foi a primeira. Eu estou lá, Vomagi, olha que mulher brilhante, uma grande mulher. Minha amiga Marley Lamarck, da Virada Feminina, também está em todos, né? Olha, não tem como agradecer. Só gratidão. Ele veio de Goiás. Não é, você ficou assim, eu estou com pressa, é pouco tempo. Você imagina, eu fiquei 6 meses organizando e as duas ficam aqui. Você tem que falar em 2 minutos. Então ninguém vai saber quem é a Maria Sanches. Tem que passar o vídeo da vida da Maria Sanches, porque elas ficam impressionando, mas é assim mesmo, é toda uma programação. Infelizmente, hoje, né, foi um trânsito muito grande. Eu vou mudar o dia a próxima vez. Teve, assim, um palestrante nosso que ficou doente, estava no hospital em observação, o Dr. Luiz Durso. E teve outros que não pôde vir, né, até por causa do programa do Rio de Janeiro. Mas eu quero falar dessas mulheres, né? O Planeta Mulheres Sustentáveis, ele não é só mulheres. Eu quero trazer as empresas, eu quero mostrar o trabalho das empresas, como, olha, o Fernando, ele está com a gente desde o primeiro seminário. Obrigado, Fernando, pela presença, você sempre fazendo um grande trabalho, né? Eu estou muito grata pela sua presença. A Ana Karen, né, da Mulher Solidária, a gente está sempre junto nos eventos, uma grande amiga. E a Ana, ela tem um defeito bom. Ela fala de todo mundo, ela apresenta todo mundo. E isso é muito legal. Obrigada, Ana, pela sua presença. A Maricelma também, ela fala do café. Se ficar sem café o Brasil, eu acho que muita gente vai morrer. Eu sou a primeira que eu adoro café, Maricelma. Obrigado também. Aqui é o primeiro painel maravilhoso, né? O segundo. E é isso que a gente tem que fazer. Trazer não só mulheres, né? Trazer as empresas,
trazer os homens, né? Para falar dos seus projetos, dos seus trabalhos, porque o planeta é de todos, não é só de mulheres, não é só de homens, né? O planeta é de todos. E eu acredito nas empresas, as empresas que geram a economia no Brasil. É isso? E o Brasil precisa ser modelo, precisa mostrar o seu trabalho, não sua bandeira. Eu achei que vocês eram palmeirenses, mas tudo bem. Eu sei que vocês vieram de verde pelo planeta Mulher Sustentável, né? Pela natureza, né? Eu acho, né? Ela, da Bahia, nossa, adoro Salvador. Trabalhei 2 anos lá. Parabéns. É verdade, é. Essa linda Nina, parabéns pela sua colocação. É a doutora, eu apaixonei pelo seu projeto, viu? Parabéns, viu? Obrigada por ter vindo. Então é isso, gente. Eu quero que vocês se sintam cada vez melhor no meu evento e que não seja um e o único, seja vários. E eu convido novamente vocês. A gente foi convidado para fazer um nos Estados Unidos. É verdade, gente. É, exatamente. Precisa ter um patrocinador, né? Mas quem sabe, né? Eu convido vocês já para participar com a gente. Gente, muito obrigada, gratidão. E eu quero pedir a Deus que Ele conduza vocês a partir de agora e sempre, todos os dias da sua vida. E deixo um recado para vocês, mulheres, homens, a vida passa muito rápido. Muito rápido. Precisamos acreditar nos nossos sonhos, precisamos confiar em Deus e seguir em frente. Tudo de ruim é um desafio. Tudo de ruim que acontece é para melhorar. É aprendizado, né? Estamos aqui para aprender. Né? Cada dia, cada momento, né? Cada seminário, e que passam muitos de sustentabilidade, que é isso que o Brasil precisa, para que a gente junto tenha uma nova geração que não passe o que nós poderíamos passar se não cuidar do meio ambiente. Está aqui meu recado. Cada um com a sua contribuição. Muito obrigada. Vamos aproveitar, Maria, fazer um momento de homenagem. Eu queria saber se a Mônica está aqui. A Mônica, que ela é do Dr. Silvio Lazzarini, né? E a gente tinha uma placa para... Dr. Silvio Lazzarini, que é dono empresário aqui em São Paulo, do grupo Varanda Grill, e ele estava aqui para receber homenagens. Depois a gente vê, e também o Carlos, né? Carlos Aparecido, está aqui o Carlos, administrador do shopping de Boituva, por favor, é advogado também, recebendo homenagem por sempre estar conosco também, apoiando o evento. Por gentileza, vem aqui para receber a sua placa. Muito obrigada. Para a gente tirar uma foto também. Homenagem de reconhecimento, Dr. Carlos Aparecido Pinto. Agradecemos por sua coragem em enfrentar as diversidades e por sua determinação em promover a justiça. Você não é apenas um advogado, mas um agente de mudanças, alguém que acredita no poder da lei e na importância de cada indivíduo. Obrigada. E a gente vai ter também um momento de sorteio agora, e a Carla tem uma novidade aqui, né? A gente vai ter o nosso momento agora de brunch, um lanche, nosso network, a gente vai fazer uma foto aqui todos no painel, mas quem tiver um tempo aí, né, e quiser, Carla, vem aqui só comentar. Quem quiser almoçar aqui embaixo, no SIG tem 10% de desconto para todos os convidados, palestrantes, e é um belo almoço. É aqui na entrada, aqui embaixo, tá bom? Muito bem. Chique. A gente vai, sim. O voucher retira aqui na frente. Tá, o voucher retira ali na frente. Então, antes da gente fazer a nossa foto oficial, porque eu sei que quando a gente levantar, tudo aí, né, causa o nosso barulho aqui. Então, vamos assistir agora 2 vídeos que são do projeto também, né, que falam sobre tudo isso que a gente conversou aqui nesta manhã, muito rica, com certeza. Então, a gente assistirá juntos agora nesse encerramento.
Quero fazer também mais alguns agradecimentos a Silmara, empresária de Maceió, que inclusive adiou sua passagem para que pudesse estar conosco participando aqui até, né, já fez isso antes, mas que pudesse estar conosco até o final, a passagem dela era em outro horário. Quero agradecer também a Vex Investimentos, na presença aqui da Stephanie Hernandes, então nosso muito obrigada também. Bom, teremos para finalizar alguns sorteios e aí depois a gente faz a nossa foto oficial aqui. Mais uma vez quero agradecer a cada um de vocês. Teremos nosso momento de networking, um lanche para quem conseguir estar conosco aqui também. Mais uma vez o nosso muito obrigada. Então, vamos fazer agora o momento do sorteio.